Ártico. Refúgio em risco. As 3 espécies norte-americanas de urso, preto, polar e pardo, encontram-se no ANWR. Florian Schuss estava a fotografar renas junto do rio Canning quando reparou neste urso pardo. À distância, quando voltou a olhar para ele, já estava a 40 metros, fitando nos olhos. A possibilidade de encontrarmos um urso aguça-nos os sentidos, observa um vigilante do Serviço de Pescas e Vida Selvagem, responsável pela gestão do refúgio. Aqui, a caça ao urso pardo é legal. O Congresso do ZEUA aprovou a exploração petrolífera numa área remota do Ártico. Era a derradeira fronteira selvagem. A avioneta descolou, progredindo na pista improvisada antes de sobrevoar lentamente a aldeia de Kaktovik. Pouco depois, era apenas um ponto amarelo elevando-se sobre a tundra, talvez o território mais contestado do ZEUA. Há milênios que a planície costeira do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico ANWR é escolhida no verão por manadas de renas e bandos de aves migratórias e no inverno por ursos polares. É igualmente terreno de caça para os povos autóctones do Alasca. Escondidos nas profundezas, existem também possivelmente 7.700 milhões de barris de petróleo e é aqui que o problema começa. Em 1980, quando o Congresso criou este refúgio de 7,8 milhões de hectares, o país enfrentava a segunda crise petrolífera em menos de uma década. Por isso, o legislador adiou a decisão sobre o destino da zona potencialmente rica em petróleo da planície costeira, que abrangia 607 mil hectares. Desde então, têm sido travadas disputas sobre esse destino. Quando aqui cheguei pela primeira vez, na década de 1970, isso era um território livre, afirmou o piloto Pat Valkenburg, biólogo reformado da Agência de Pesca e Caça do Alasca. Agora, de cada vez que o ANWR figura em notícias na imprensa, aparece mais uma multidão. Passados quase 40 anos e mais de uma dúzia de tentativas fracassadas do Partido Republicano para abrir o território à exploração petrolífera, a senadora Lisa Murkowski, do Alasca, introduziu discretamente uma adenda sobre a prospecção de petróleo na legislação fiscal aprovada pelo seu partido no ano passado. Segundo os peritos, a prospecção demorará muitos anos a acontecer, mas a atual administração federal norte-americana está ansiosa por avançar com as 2 vendas de concessões, determinadas pela nova legislação. Partindo do princípio de que diversos obstáculos regulamentares e jurídicos possam ser superados, o Estado do Alasca e a administração federal do ZEUA dividirão entre si as receitas, estimadas em 2.000 milhões de dólares pelo Gabinete Orçamental do Congresso. Atendendo aos preços mais recentes das concessões, esta estimativa padece de um optimismo delirante. O Estado do Alasca, onde não existe imposto sobre as transações nem imposto sobre o rendimento, precisa de todos os tostões. A indústria do petróleo e do gás financia 90% do orçamento estadual, em grande parte através de um imposto cobrado sobre o petróleo extraído em North Slope e que é transportado através do sistema de oleodutos Trans-Alaska, TAPS. Desde que os preços do petróleo caíram a pique em 2014, o Estado começou a registrar déficits orçamentais de largos milhares de milhões de euros. Mais preocupante ainda é o fato de, apesar da recente recuperação, a quantidade de petróleo que corre pelo oleoduto ter diminuído regularmente desde 1988. Num relatório de 2012 publicado pela Agência Norte-Americana para Informação sobre Energia, estimava-se que, a manterem-se baixos os preços do petróleo, o oleoduto seria encerrado em 2026. Mais de um terço dos 300 mil postos de trabalho locais dependem do petróleo e do gás. A oeste do ANWR, a Reserva Nacional de Petróleo do Alasca e os territórios adjacentes já estão abertos à exploração petrolífera. Sondagens recentes avaliaram em 8,7 mil milhões de barris o volume de petróleo recuperável, mais 1.000 milhões de barris do que no refúgio do Ártico. Embora os políticos do Alasca andem desesperados por petróleo, o país registra agora um abastecimento estável de petróleo produzido por fragmentação do xisto de gás, provenientes dos 48 estados continentais. A relação custo-benefício da prospecção petrolífera na última fronteira selvagem do ZEUA é por isso calculada de maneira diferente. Essa é a pergunta mais relevante, diz o economista Mohsin Getabi, da Universidade do Alasca. Vai-se maximizar o bem-estar de quem? Valorizamos a importância dada por cada cidadão às regiões bravias. Ou maximizam-se apenas os benefícios colhidos pelos cidadãos do Alasca? O fotógrafo Florian Schuss cresceu no sul da Alemanha e sempre sonhou com terras bravias. Na Europa, não há nada parecido com isto.
afirma. É uma das últimas paisagens realmente bravias. Florian passou grande parte dos últimos 4 anos a explorar o refúgio. Desde a floresta de taiga, no sul, passando pelos penhascos e pradarias alpinas da Cordilheira de Brooks, passando pelas colinas de tundra que se vão aplanando até alcançarem o Mar de Belfort. O ANWR é composto por mais de 78 mil quilômetros quadrados. O contraste observável na fronteira do refúgio, junto do rio Canning, é escandaloso. Na outra margem, avista-se o novo campo de gás Point Thomson, da ExxonMobil, com cerca de 120 hectares de aterros, edifícios de aço, tanques, docas e uma pista de aviação, além de cerca de 18 quilômetros de estradas. Um único gasoduto serpenteia para o oeste, em direção à bruma castanha que paira perpetuamente sobre a Baía de Prudhoe, o centro industrial de North Slope. Em 2005, depois de eu e Patty Valkenburg sobrevoarmos o caudal do Canning de regresso ao refúgio, ele apontou para grupos de renas que rapidamente se transformaram em manadas dispersas. De repente, logo depois de um vale estreito, lá estavam dezenas de milhares de renas. Descrevemos uma curva lenta sobre a floresta. A luz dourada do sol do Ártico banhava a manada e o vale. Atualmente, a manada de renas prospera. Estima-se que a população ronde os 218 mil animais. Mais de metade das fêmeas dão à luz dentro do território do ANWR. Os ursos polares não prosperam. A população da zona meridional do Mar de Belfort decaiu 40% na primeira década deste século. Os ursos mostram-se menos saudáveis, têm menos crias e o número de crias mortas aumenta. À medida que o gelo marinho se torna mais fino, cada vez mais ursos terão de procurar abrigo em terra durante o inverno. Na costa, existe o melhor habitat do Alasca para este efeito. Ninguém sabe ao certo quanto petróleo existe por baixo dessa planície, nem a maneira como a exploração petrolífera poderá afetar a sua vida selvagem. Antes de o governo vender as concessões, terá de realizar um estudo de impacto ambiental, no qual a intervenção dos peritos e do público pesará. Os dois lados do debate preparam-se para um demorado combate. Não queremos que se vendam as concessões à pressa, resume Cara Moriarty, presidente da Associação do Petróleo e do Gás do Alasca. Sabemos que a comunidade ambientalista contestará a proposta, as vendas e os resultados. O seu filho de 7 anos, diz-me, terminará o curso de engenharia antes que qualquer petróleo seja extraído do ANWR. Na opinião de Steven Amstrup, colaborador da organização Polar Bears International, as companhias petrolíferas poderão atenuar o seu impacto sobre os ursos se, por exemplo, limitarem a exploração até abril, época em que os ursos saem dos covis de inverno e se encaminham para o mar. No entanto, essas medidas ignoram o enquadramento global da questão, afirma Steven. Já sabemos como salvar os ursos polares, diz. Temos de parar de queimar petróleo. Se não o fizermos, pouco importam as leis em vigor. A verdade é que o debate diz respeito às gerações futuras. Que factores serão valorizados na região setentrional do Alasca? Um punhado de barris a mais de um combustível controverso, ou o seu próprio parque jurássico com vida real? Uma coisa é certa, afirma Steven Amstrup. Nos lugares onde fizerem perfurações, deixará de haver vida selvagem. A maneira como isso afetará o resto do ecossistema é a pergunta que vale $2.000 milhões.